falando nisso, nós tivemos o lançamento da candidatura do presidente Luiz Inácio. Ah, a professora já está? Já então tá aí. a gente vai com ela, depois nós falamos da candidatura, do lançamento da candidatura do Lula no último sábado. Então nós vamos conversar com a professora Kátia de Marco, ela é coordenadora do curso de extensão em Museus e Desenvolvimento Social da Universidade Cândido Mendes. Professora, muito bom dia, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Muito bom dia, Rose, Zezé, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, prazer é nosso. Nós convidamos a senhora para a gente poder bater um papo aqui, né, no Bastidores do Poder, para falar sobre os 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro em relação às 2 leis de incentivo à cultura, que é a Aldir Blanc, né, que traria aí pelo menos 3 bilhões de reais para os municípios e estados, e também a do Paulo Gustavo, que traria 3 bilhões e 800 milhões pelo governo Bolsonaro. Mas antes da gente falar dos vetos especificamente, eu gostaria de, antes disso, falar um pouquinho da questão da cultura nessa época de pandemia, que foi um dos setores que mais sofreu, porque como houve o fechamento dos espaços públicos, de repente nós vimos artistas passando necessidade, precisando de socorro com cestas básicas, centros culturais sendo fechados porque não havia dinheiro para poder pagar aluguel, para poder conseguir com que aquele ambiente ficasse fechado. Qual que foi o prejuízo, né, assim, se der para a gente dimensionar, professora, em relação à cultura provocado pela Covid? Porque na educação foi um negócio escandaloso e os especialistas dizem que em 10 anos a gente não consegue, nós não vamos conseguir superar esse prejuízo. Como que foi isso na cultura? Então, na verdade, quando a pandemia, né, se instaura aqui no Brasil, e foi uma coisa de um dia para o outro, a cultura já vinha sendo vilipendiada, né, por uma crise econômica muito acirrada, né? A gente sabe que a cultura, né, ela acaba não sendo uma prioridade no Brasil em termos de políticas públicas, e ali a gente já vinha tendo os aportes direcionados ao fomento da cultura já vinham sendo minorados no ano anterior à pandemia, principalmente. De maneira que quando a pandemia surge, né, e ela tira o bem maior da produção cultural, que é o público, né, e até haver uma certa transição desse público para o campo digital, né, para as produções virtuais, a cultura já agoniza em termos de perder postos de trabalho, de perder ali o financiamento de bilheteria, de fomento através das leis de incentivo. E, de fato, né, a gente tem uma estimativa aí de mais de 5 milhões, né, de pessoas que trabalham no campo do setor cultural no Brasil. E, segundo o IPEA, né, tem ali uma estimativa de pelo menos 1/5 desse montante, né, de trabalhadores culturais terem perdido seus postos de trabalho, né, e realmente chegaram a passar necessidade, né? Então, essa primeira lei, Aldir Blanc, ela foi uma lei emergencial que tentou atender esse estado enfim, agonizante até do setor cultural. E depois a lei Paulo Gustavo, ainda como uma lei emergencial, ela veio poder tentar fazer com que a cultura retomasse um pouco ali, né, o aquecimento, né, e das suas produções culturais. Mas a gente teve aí, como eu falei, uma crise econômica, a pandemia, né, perdendo ali o bem maior da produção cultural, que é o público, e tivemos também, né, uma situação de desmonte institucional da cultura pelo atual governo, que começou ali com a extinção do Ministério da Cultura e veio até, agora há pouco tempo, né, com todo o engessamento da Lei Rouanet, né, com relação ao repasse dos patrocínios culturais para os seus destinos dos projetos aprovados. Bom, a gente viu, pelo menos assim, acho que a Rose também viu, muita gente dessa área do teatro amador, por exemplo, dessa arte, sabe, que não é uma coisa assim que se vê sempre como uma arte formal, o pessoal indo para outras coisas,
Eu conheci duas pessoas que hoje são marceneiros, né, que trabalhavam com cenário e coisa e tal, tinham a técnica e foram fazer isso para sobreviver. A senhora acha que quem optou por uma outra coisa durante a pandemia vai retornar, assim, ou vai haver um êxodo assim de artista? Olha, Zé, realmente, nós que trabalhamos aqui no setor de formação, né, a gente tem aí os primeiros cursos, né, de formação profissional em pós-graduação na área da gestão cultural, já há 18 anos, nós sentimos uma queda muito grande, né, não na procura, né, a gente tem ali uma lista enorme de interessados, mas nas matrículas, né, as pessoas não têm condição de assumirem um compromisso para ativarem suas formações, para se profissionalizarem para o setor. Então, isso aí mostra, né, que a cultura vem perdendo postos e vem desestimulando, né, nesses últimos anos, né, que os profissionais optem por essa carreira e, consequentemente, alguns até acabam, enfim, transitando para outras áreas, né? Eu perdi o contato com essas pessoas e falei, puxa, eu queria até falar com eles para ver se eles vão retomar a atividade artística, né? Porque a crise, o baque foi tão forte que fez com que eles, de fato, falassem isso daqui não dá, vou fazer outra coisa. Agora, o que eu penso, Zezé e professora Kátia, que nesse êxodo, se tiver, né, eu sei, Zezé, que muitos estão tendo muitas dificuldades para retomarem a vida e voltarem a se dedicar para a cultura, só na cultura, só com cultura. Então, acabam fazendo as duas coisas, de repente com outro trabalho, e aí acaba fazendo shows e os eventos nos finais de semana. Agora, professora, se de fato estiver ocorrendo isso que nós estamos vendo, e se isso se materializar, o que significa esse empobrecimento? Ou seja, o nosso país, que já é um país que culturalmente a gente não tem tanto acesso à cultura, isso significa um empobrecimento ainda maior, né? Olha, curiosamente, né, quer dizer, a cultura, a identidade de um povo, ela não morre, independente de ser incentivada por políticas públicas ou grandes orçamentos, né? E nós podemos ver isso muito claramente, que meio que o que segurou um pouco, né, a ânima da população em quarentena, trancada em casa, né, enfim, meio que perplexa com as notícias que chegavam, né, enfim, das mortes e da paralisação da economia, né, foi a cultura, através das redes sociais, através da telinha do computador, da televisão, né, que pôde ali trazer um pouco de alento, né, o ser humano, ele necessita, né, desse dilettantismo reflexivo e que a cultura traz, né, a cultura e os meios de expressão. Então, o que a gente percebe é que o trabalhador da cultura ele tem uma enorme resistência, né, e por ele também ter já como seu DNA a criação e a capacidade de refletir o mundo através da arte, né, e das manifestações culturais, nós percebemos que mesmo com todo esse freio, né, dessa situação inédita que aconteceu aqui no Brasil, nós estamos falando do caso Brasil, a gente percebe que os profissionais da cultura estão muito unidos e estão preparados para essa retomada. Então, se por um momento a gente percebe que há esse desvio, né, de profissional, esse êxodo, como você falou, Rose, por outro lado, há um lado também de resistência, de união através das redes, né, de produções culturais independentes, de acesso à receita direta de empresas que percebem a importância da cultura e aí investem diretamente na cultura. Então, eu não poderia dizer que a cultura esteja agonizando, né? Eu até usei essa palavra, mas isso é uma coisa que já ficou para trás. Eu acho que a cultura está se revitalizando de uma maneira muito significativa. Agora, vai, Zé. A gente tem ouvido bastante, assim, lido muito, né? O setor cultural colocando assim, se colocando em termos econômicos, mostrando o quanto gera de emprego, o quanto circula de dinheiro, né? Por que isso está acontecendo? Assim,
o setor está respondendo a quem quando começa a fazer colocações nesse sentido? Você pode repetir, por favor, que eu não ouvi? A gente tem visto muitas matérias falando hoje e com foco assim no econômico do segmento cultural, assim, do quanto de dinheiro movimenta, do quanto de emprego que gera, né? E isso tem me chamado a atenção, porque na maior parte das vezes que eu vejo uma matéria sobre cultura, não é exatamente sobre cultura, mas é com esse viés econômico. A quem que o setor está respondendo quando pauta esse assunto voltado para a economia? Então, a gente sabe que a economia da cultura, né, ela movimenta um montante em torno de 2,6%, né, por cento do PIB nacional, né? Isso assim codificado, fora a economia informal gerada, que vai passar aí dos 3% facilmente, né? Então, a gente tem assim que a cadeia produtiva da cultura e as suas cadeias correlatas, de fato, né, elas não só movem a cultura, como a economia como um todo. Uhum. Então, assim, a gente tem aí, como eu falei, né, pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, mais de 5 milhões de trabalhadores da cultura. Né? E, assim, é claro que existe aí um baque em perda de postos de trabalho, em as empresas terem minorado o investimento em cultura, até pelo engessamento, né, da Lei Rouanet. Vocês sabem que a Lei Rouanet ficou, né, com a CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que analisa os projetos, né, paralisada por muito tempo, as comissões foram destituídas, então existe toda ali um engessamento nessa engrenagem, né, do financiamento à cultura, e a Lei Rouanet tem um papel central na criação dessa cultura do investimento, né, do fomento do setor privado via as leis de incentivo públicas. Por isso é que essas duas leis, né, quer dizer, nós temos que tentar derrubar de fato esse veto, porque foram duas leis que foram votadas de maneira unânime no Congresso, né, pelos deputados e pelos senadores, né, mostrando ali uma vontade popular, uma necessidade reconhecida por diversos partidos, né, e que na verdade esse veto ele vem justamente sufocar mais ainda o setor e principalmente os produtores, né, que são os produtores que não têm assim grandes estruturas financeiras por trás, não tem um reconhecimento nacional, é uma produção cultural mais local, mais regional, né? Então, de fato, essa esperança que a gente tem de reverter esses vetos vai ser fundamental, né, para esse estado de coisas que a gente está comentando aqui. Eu tive a sensação, a impressão de que com essas leis hoje vetadas, em nenhum outro momento tinha havido uma injeção tão forte de dinheiro no segmento, assim, por parte do governo federal. Chegou a me impressionar. E assim, se a lei Paulo Gustavo era uma lei emergencial, né, essa lei Aldir Blanc II, ela é uma lei já que incrementa o Sistema Nacional de Cultura numa continuidade, porque é uma lei que prevê o repasse, né, de 3 bilhões, né, por ano durante 5 anos. Então, de fato, é uma lei de retomada para o setor. E por isso a importância dela. Ela não cobre só o período emergencial, né? É uma lei que fundamenta uma política pública. E isso seria fundamental que pudesse ser aprovado, né? Qual a expectativa que vocês têm de que o veto vai ser derrubado? Existe uma tendência a derrubar o veto. E existe até uma movimentação da classe artística para pressionar, né, às vezes o Congresso, para a derrubada do veto dessa lei. Do Paulo Gustavo. Exatamente, porque como é uma lei que ela tem uma transversalidade a diversos partidos e ela atende, né, de uma maneira muito autêntica a necessidade de um setor fundamental para a economia brasileira, né, a gente tem muita esperança e imagina que o bom senso, né, enfim, do Congresso passe por essa derrubada do veto. Mas, como assim, o cenário hoje é um cenário surpreendente, no mau sentido, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas não é à toa que a gente percebe que cada vez mais, né, existe aí uma estratégia de esvaziamento do setor cultural pelo partido do atual governo,
porque a cultura, né, é um setor que forma, que pensa, que reflete, que cria mundos, que comunica, né? A gente vê, por exemplo, ontem eu estava hoje vendo no jornal esse show do U2, né? De 2 membros do U2, Bono Vox e o outro que eu esqueci o nome dele. Eles estavam no metrô de Kiev, né? Foram para Kiev tocar no metrô, né? Aquela música The Blondes, Domingo Sangrento, né? Traduzindo o título. E ali mostrando, quer dizer, como é que é o poder de comunicar da arte, né? Político engajado. E os governos autoritários têm medo disso, né? Porque é uma manifestação, é um conhecimento autônomo, né? E isso, enfim, abala um pouco essas estruturas mais conservadoras, com certeza. Professora, tem um ouvinte aqui, o Edivalmir, dizendo que a Lei Rouanet, na verdade, foi usada apenas por artistas famosos e que não precisariam usar esses recursos públicos para fazer os seus eventos. A senhora acha que a Lei Rouanet, ela foi indevidamente assim, usada, houve excesso mesmo por parte dos famosos e os pequenos artistas, produtores que poderiam ter sido beneficiados não conseguiram por conta da burocracia e até das próprias imposições que a lei coloca de forma burocrática? Olha, eu acredito que a Lei Rouanet, apesar de ter sido uma lei já de décadas, né, ela ainda precisaria ser aprimorada, sim, né? Ela tem essa prioridade regional nas regiões Sudeste e Sul e acaba que houve aí, lógico, né, como ela tem no seu escopo esse financiamento a produtores, a culturais e artistas já que tem uma resposta de bilheteria e de mais espaço no mercado. Mas isso não é verdade, porque, de fato, a grande parte do financiamento da Lei Rouanet vai justamente para esse pequeno produtor, para esse produtor das comunidades, das localidades, das cidades. E isso é até uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, Zezé e Rose, que essa Lei Aldir Blanc II, ela justamente tem esse caráter, né, de repassar, né, da União para os estados e municípios, né? Então você tem ali uma distribuição muito mais equânime. Eu acho que venha justamente aprimorar, né, essa certa defasagem que a Lei Rouanet tinha e que devia de fato ser aprimorada. Então essa Lei Aldir Blanc, ela tem esse caráter mais de democrático ao acesso, né, a contrapartida social que as ações culturais devem ter. Então eu acho que é uma lei que está bastante assim atualizada nesse sentido. Eu torço para que haja aí uma derrubada de veto, né, para que esse dinheiro de fato chegue. Acho muito legal isso de chegar nas prefeituras e nos estados. Eu não gosto quando fica um órgão que pode ser, sim, instrumentalizado, não tenho a menor dúvida disso, especialmente no Brasil. Então, sinto muito que não tenha passado, mas eu tenho a sensação de que o Congresso não vai deixar barato o veto, porque foi unânime. Foi. Eu acho que vão acabar derrubando. Agora, professora, nós estamos entrevistando a professora Kátia Demarco. Nós estamos falando sobre cultura e os vetos do Bolsonaro em relação aos projetos ligados ao financiamento da cultura. Como que é o financiamento da cultura em outros países? A senhora tem conhecimento? Eu acho que isso é importante para a gente poder colocar um quadro e saber como que é isso, para saber se há hoje uma percepção ideológica tentando sufocar a cultura ou não. Como que é esse financiamento em outros países? Olha, em outros países, né, em desenvolvimento, em países desenvolvidos, começa já com uma valorização do setor cultural, né, como um segmento fundamental na economia, né? Então, eles têm uma noção de preservação do patrimônio, de investir nas experimentações da arte, né? Porque a arte é, ao mesmo tempo, antena, costumo dizer isso para os alunos, né? Antena e espelho. Ela é antena porque ela antevê as mudanças do mundo, né? E também reflete essas mudanças. E por isso, muitas vezes, a arte choca, a arte sacode, faz pensar, tira, né, a zona de conforto de
de olhares mais viciados em preconceitos. Então, nesses países existe essa premência e essa valorização, né? E ali tem os endowments, né, que são os fundos de cultura, né, enfim, das empresas diretamente para o setor, né, e toda uma valorização também governamental e também como público, a população frequenta, né, valoriza como rotina de vida, como lazer, o consumo cultural, né, e o próprio turismo está engendrado também, né, como é que eu vou te dizer, na divulgação dia a dia, na da rotina, cultura, né? desse país, através, né, do turismo cultural. Então, as receitas, elas são mais diversificadas, né, e conseguem dar conta, né, de uma continuidade e de uma qualidade, né, e incentivo que as pessoas, que os artistas que tenham o dom, que tenham, enfim, a vocação para atuar nesse setor, possam ser motivados a isso, né? A gente pode dizer que cultura é caro ou cultura não tem preço, professora? Olha, a cultura não tem preço, né? A cultura você consome quando você acorda, tá? Quando você escuta uma música, quando você escolhe uma marca, quando você vai comer a sua feijoada, que é uma gastronomia cultural local brasileira, né? Então a cultura está em toda parte e a cultura é um veículo de comunicação, né? Ela comunica outros setores, né? Ela faz mundos, ela faz pensar, refletir, ela é entretenimento. Então existe aí toda uma dimensão, né, que pode ser valorizada, né, e com isso ampliando diversos mercados, né? Como eu falei, gastronomia, patrimônio, né? Mas é muito engraçado. Enfim, os shows, enfim, as feiras, os festivais, né? É muito engraçado, professora, porque, né, quando você pede para um cidadão, fala para mim o que é cultura para você. O que ele coloca como cultura é música, teatro, cinema. Então, são coisas assim que, para ele, a cultura se resume a isso e é muito cara, ele não pode consumir, né? Eu vejo muita gente reclamando que queria ter poder de bala para consumir cultura. Aí eu falo, bom, mas o que é cultura exatamente para você, né? E aí fala, não consigo ir numa peça, para ir num cinema, o casal é caro, com filho programa uma vez por ano, né? É complicado isso. Nossa, eu lembro, antes da pandemia, doutora Cátia, professora, eu fui ao cinema aqui em Campinas com o meu marido e minha filha, né? Menina do céu, eu gastei o olho da cara com 3 ingressos, mais a pipoca. Eu paguei, acho que 50 contos, Zezé, no negócio de pipoca. Professora, mas ficou tão caro. Eu achei caro para o meu padrão. E olha que meu marido é engenheiro, eu sou jornalista, e nós achamos caro. Então, como fazer com que nós tenhamos acesso à cultura de uma população que ganha bem menos, né? E com essa coisa do achatamento do valor do salário, inclusive hoje a grande notícia vale, né? Vale de vez em quando, daqui a pouco nós vamos, porque antes eu me lembro que a gente ia ao cinema antes, como quase que todo final de semana, eu sempre frequentei muito cinema. Depois eu comecei a definir quais eram as datas que nós íamos, tipo, nós diminuímos as idas. Então, nesse depois sentido... parou. Depois parei, por causa da pandemia, né? Mas, a professora, nesse sentido, ela é cara para o bolso do brasileiro, né? Que vai ter que ir até a cultura, né? É verdade, Rose. E por isso mesmo a cultura precisa do incentivo governamental, né? Ela tem que ter uma fonte mista de subsistência, né? E você vê, por exemplo, o Louvre, que é o museu mais visitado do mundo, né? Enfim, não vive só da sua bilheteria. Então, você imagina que, de fato, a cultura é um setor que ele tem que ter essa cooptação do mercado, né? Mas também políticas públicas de investimento para que, né, o consumo possa ser ampliado para classes mais extensas da população, né? E não seja uma opção de elite. Então, isso que você fala mostra mais ainda a necessidade, né, que o setor público tem de investir
né, na cultura. Você imagina, por exemplo, a conservação do patrimônio histórico, né? Como é que é caro o orçamento para uma restauração predial de um prédio histórico, né? Nunca a bilheteria desse centro cultural vai conseguir, por si só, dar conta, né, dessa restauração, dessa conservação, por exemplo. Então, de fato, as políticas públicas governamentais, elas têm que ser equilibradas, né, com o investimento das empresas através do fomento das leis de incentivo, e porque a receita direta mesmo, né, por ingressos e pela venda de produtos e subprodutos e serviços, não cobre, né, esse valor. E a cultura não é um produto, não é um mercado, né? A cultura é a identidade de um povo. Uhum. Né? Então, é alguma coisa que está ali na Constituição, que é responsabilidade do Estado e direito do cidadão, né? Garantido pela Constituição. Tá certo. Joia. Professora, eu quero agradecer a tua disponibilidade de falar conosco aqui de manhã, dessa segunda-feira, sobre cultura, é um tema tão importante para o desenvolvimento e a formação crítica de uma nação, né? Então, muito obrigada e nós esperamos, eu torço, viu, Zezé, para que esse veto caia e que essa lei do Paulo, eu ia falar de novo, Paulo Ricardo, professora, do Tá Paulo vivo, Gustavo, bem vivo. do Paulo Gustavo, de fato, vire realidade e que nós tenhamos acesso de artistas que antes não conseguiam vencer, né, algumas dificuldades da Lei Rouanet, de fato tenham a sua arte financiada pelo dinheiro público. Muito obrigada, viu, professora? Rose, gostaria só de complementar que, além de ser professora da Universidade Cândido Mendes, eu também sou presidente da Associação Brasileira de Gestão Cultural, que é uma entidade que atua bastante, né, nas boas práticas do setor e nas políticas públicas, e nós nos mobilizamos com uma petição na Avas, que está na internet, no site da ABGC, e a gente pede que os artistas e as pessoas que queiram colaborar, né, com essa interlocução com o Congresso para a derrubada do veto, possam assinar essa petição que vai ser entregue aos deputados e senadores. Muito obrigada. Obrigada, muito bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Nós agradecemos a sua participação e nós vamos para o intervalo. Gente, eu vou dizer que daqui a pouco